E Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea. Mas, em sua justiça, faculta-lhes realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que admite para o homem várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens colocados em uma condição moral inferior, a única que nos explica o futuro e fundamenta nossas esperanças, pois que nos oferecem os meios de resgatar nossos erros através de novas provas. O Livro dos Espíritos, no capítulo 4. Deus, nosso Pai, Jesus, mestre, amigo, nós estamos aqui mais uma vez, em teu nome reunidos, para estudar das tuas leis, dos teus exemplos e da tua misericórdia. Faz de cada um de nós, nesse instante, instrumentos da tua paz, pois que, recebendo os teus ensinamentos, toca-nos irradiar para todos aqueles que ao redor de nós, ou até um pouco mais distante de nós, anseiam, Senhor, por um pouco da tua energia amorosa, que circulará entre nós nesses momentos, e que levem até eles, Senhor, onde há dor, onde há sofrimento, onde o Espírito anseia, Senhor, pelo conhecimento e pela tua verdade. Faz de nós teus instrumentos e que nesse instante seja estabelecido contigo, Senhor, a divina conexão com a centelha do Pai que há dentro de cada um de nós. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por tudo. Abençoa os nossos lares, as nossas águas, e que tudo, Senhor, seja pela tua misericórdia e pela tua vontade. Louvado seja o Cristo de Deus. Graças nós te damos. Bem, meus irmãos, todos me ouvem? Alto, claro. Marisa, eu não vou... Oi? Antes de começar, cito os títulos dos 4 livros. Homens Brilhantes, Mulheres Fascinantes... Arte de Recomeçar. Mulheres Fascinantes. Homens Brilhantes. Homens Brilhantes e Nas Pegadas de Jesus. Amigos, se vocês tiverem condições de adquirirem os 4 livros, eu reforço cada palavra da Marisa, que nós temos a obra completa da Cirineia e é excepcional. É uma imersão verdadeiramente, né, que tem essa capacidade de mergulhar nas histórias há 2000 anos atrás. É lindo, é lindo. As 4 obras, Tolstói, não é, Raquel? Raquel também tem? Plenamente. Qual é o nome da autora? Cirineia Yolanda com I, Maffei com 2 Fs. Bem, a nossa história se chama Nascer de Novo. E ela começa assim, e eu vou me permitir ler só esse trecho. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Quando se trata de remontar os efeitos às causas, a reencarnação surge como uma necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela evidencia de modo, por assim dizer, material,
Da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por onde está na terra e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida lhe apresenta. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. A nossa história começa com o nosso personagem de nome José. E nós vamos, junto com José, nesse instante, fechar nossos olhos e nos imaginarmos à beira de uma daquelas praias do lago de Genezaré, aquele lago azul da Palestina, numa tarde como essa de hoje, no lusco-fusco. O sol aparecia muito de vez em quando por trás das nuvens, e o nosso personagem José se encontrava nessa praia. Era uma manhã que havia muita luz, embora o sol não estivesse aparecendo. E as mensagens que o mestre falava eram plenas de consolo, de serenidade, de alívio, de cura. A sua voz, a voz de Jesus, ela se estendia nos ares e ia balsamizando todos aqueles ouvidos que lhe conectavam. Um silêncio respeitoso se fazia, e só a voz do mestre e o seu olhar inexcedível de beleza e brandura se fazia presente. Nem as aves do céu, nesse instante, ousavam cantar para poder ouvir-lhe a voz. José, o nosso personagem, havia chegado àquela praia e estava bebendo dos ensinamentos de Jesus, e ele chegou lá a duras penas. Seu corpo, adolescente ainda, magro, pálido, se comprimia na multidão. Era quase sufocado por ela. A multidão se comprimia e José, com seu corpo disforme de aleijões, tentava, de alguma maneira, abrir uma brecha para chegar cada vez mais. Muitos o empurravam, o acotovelavam, o xingavam, e quando algum parava para olhar, aquele adolescente esquálido e horrendo, se afastavam não por gentileza ou por piedade, mas se afastavam por pavor, pois muitos acreditavam que seus aleijões, só de encostar, era contagioso. E assim, José foi se comprimindo e sendo jogado de um lado para o outro, até que abriram um clarão, horrorizados com a sua presença, e José cai justamente onde? Aos pés do mestre. Os olhos de José, naquele instante, se perderam e mergulharam no olhar de Jesus. Foi um único instante, mas esse instante dura até hoje, quando ele vem nos narrar. Muitas vezes, aquele que se prepara para o decesso do corpo físico, para o desencarnado, para desencarnar, num instante se passa na sua mente toda a sua existência. E foi exatamente isso que aconteceu com José naquele instante. Toda a sua vida espiritual se passou na sua mente. E como José, de repente, se deparasse com fatos em que ele fez força para desviar o olhar de Jesus e sair daquele transe, e não conseguia, José estacou. Eles analisavam José pela sua aparência. José ficou preso naquele olhar. E, de repente, a sua vida foi se passando na sua cabeça.
Ele lembrou da mãezinha, da sua pobre e calada mãe. Ele se lembrou da sua infância. Ele se lembrou, de repente, do seu pai, que era um exímio lenhador e que construiu a casinha, a chopona em que eles moravam, com toda a madeira que havia encontrado na mata que havia nos fundos de sua casa. Seu pai, lenhador, construiu uma sólida cabana para ele e a mãe. Bem pequeno, ainda contando seus 5 anos, o pai de José faleceu, vítima de um acidente de trabalho na mata. Mas José se recordou o quanto ele amava aquele pai e também se recordou o quanto aquele pai tinha ojeriza a ele. José nasceu todo disforme, rosto, corpo, pernas, braços, e seu pai não se conformava com isso. Sempre dizia, no calor da sua raiva: Mostrengo, um dia ainda me livro de ti, te mato e me livro da vergonha que tu me proporcionas. Essa mulher seca só soube me dar esse monstro como filho. Mas José não lhe levava em conta. Criança muito pequena, o pai, ao cair da noite, chegava em casa e José, ainda cambaleando, ficava na porta esperando e sacudindo aqueles arremedos de braço que ele tinha, aquela mão entortada. E o pai não o saudava, passava direto e virava o rosto porque tinha nojo dos seus aleijões. Mas José amava aquele pai profundamente. Quando seu pai desencarnou, o menino demorou anos para sair do luto, porque, embora se lembrasse da mágoa que proporcionava nele a ojeriza que seu pai tinha por ele, ele também lembrou que seu pai nunca deixou faltar o pão em sua mesa, nunca deixou de dar para eles o mínimo de conforto, e mesmo desprezando sua mãe que tinha lhe dado um filho aleijado, ele nunca lhe faltou com respeito procurando outras mulheres, como era muito comum naquela época. E José reconhecia que seu pai levou o compromisso até o final e sentia muita saudade. A adolescência chegou e José lembrou que sua mãe viu-se viúva com um filho ainda pequeno e tentou fazer pequenos trabalhos, mas nós vamos nos lembrar que na época de Jesus, ser viúva e ser mulher era um terrível. E quando você enviuvava, se você não tivesse filhos adultos que te sustentassem, ou se você não casasse novamente, você era relegada à mendicância. E ela fez pequenos serviços na sua aldeia, mas esses pequenos serviços que as pessoas lhe davam de má vontade não era o suficiente para pôr o pão e o leite para seu filho, e ela via com dor pungente no coração chorar de fome. Só restou a mãe de José, a prostituição. E ela se prostituía. E era impressionante aquela mulher. Na sua prostituição, ela tinha uma dignidade. Porque nos trabalhos que ela queria fazer fora, os poucos que ela pegou, ninguém deixava ela levar seu filho, porque o aleijão podia ser contagioso. Se prostituindo, pelo menos ela poderia cuidar de seu filhinho durante o dia. E recebia os mesmos homens da aldeia, que durante o dia lhe viravam a cara, lhe cuspiam a passagem, eram os mesmos homens de bem que à noite lhe procuravam os serviços, porque ela era uma jovem belíssima. José, à noite, ficava no seu cubículo e colocava as mãos na cabeça porque não queria ouvir os ruídos que os ébrios faziam ou das violências que eles submetiam à sua mãe. Dela, ele não ouvia uma só palavra. A mãe de José, ela tinha uma dignidade e uma discrição dentro da sua condição de prostituta muito rara nas mulheres de bem de sua aldeia. E José perguntava assim para Deus: Senhor,
Por que eu passo isso? Porque eu tenho um aleijão, mas a minha mente é lúcida. Eu entendo tudo. Eu sei tudo que passa. Eu sei que ela se submete a isso por minha causa. E eu nada posso fazer para ajudá-la. A minha mãe é uma flor que se estiola dia a dia e fenece diante de tanta violência, de tanto opróbrio. Senhor, me acuda, me explica, por que tamanha injustiça? E José dormia, agitado nesses devaneios e nesses questionamentos. Certo dia, antes de dormir, José ouve na aldeia a que ele se acostumava a andar de soergo, de soslaio. Ele andava na vila se esgueirando pelas sombras, porque já adolescente sentia uma solidão profunda, porque aqueles mesmos meninos que o maltratavam como crianças, agora já eram adolescentes como eles, e as meninas lhe serviam de namoradinhas escondidas dos pais, e ninguém permitia que José chegasse perto. Ele se acostumou aos maus tratos, embora ainda sofresse muito por causa disso, e a solidão. E ele andava pelos ermos, pelas sombras, mas num desses dias José ouviu falar que dali a 12 dias um mestre de justiça e bondade viria a ter para com aqueles que necessitassem de cura do corpo e da alma. Nesse dia, com seus braços tortos, José foi ao campo mais profundo, mais retirado da aldeia, buscar flores para enfeitar sua mãe, que havia amanhecido cheia de hematomas da noite anterior de prostituição. Sim, meus amigos, além de usá-la sexualmente, ainda a violentavam com muita violência mesmo. E José, se esgueirando, se arranhando nos arbustos, pegou flores. Ele gostava de levar as que tinham a cor vermelha, pequenas florzinhas, e com muita dificuldade tecia um diadema e levava para sua mãe, para ver se arrancava de seu rosto algum tipo de sorriso. Nesse dia, José já chegou em casa quase anoitecendo e a mãe o abraçava com muito carinho. Era o único carinho que José recebia. A mãe dele nunca deixou de dar muito amor. E ela não chorava na frente de José. O abraçava, o acalentava. Quando criança, brincava com ele. Quando os outros o isolavam, ou batiam, ou empurravam numa vala para ver se ele morria, ela ia lá e retirava e o abraçava. Largava todo o serviço de casa e ficava com ele. Ele teceu essa coroa de flores rubras e colocou na mãe. A mãe, como se tivesse sentido uma queimadura na cabeça, olha com lágrima nos olhos e joga o diadema fora e diz: filho, não sei porquê, mas essa cor queima na minha pele e dói na minha alma. Por favor, não traga mais rosas rubras para me enfeitar. Prefiro mesmo o seu beijo e o seu abraço. Não me enfeite o corpo. Dê-me seu carinho para enfeitar e alegrar meus dias. Vá se banhar. Coma. Daqui a pouco chegarão os clientes. E José foi. Ele fazia tudo isso com muita dificuldade, mas a lucidez do seu pensamento era tamanha. José foi para o seu cubículo, se retirou e logo entrou num profundo sono. Nesse instante, José viu uns olhos de profunda beleza no seu sonho. E disse a José assim: deita-te na relva, pois vou mostrar-te. Por quê?
te encontras no presente vida desta maneira. E José não soube explicar o que era isso. Ele não sabia o que era aquilo. Mas diante dele, ele sentado numa relva verde, diante dele se fez como que uma imensa tela. E José viu nessa tela um homem alto, robusto, de muitos séculos atrás. Portava uma espada brilhante que lhe chamou a atenção. Era um soldado bonito, rijo, de rara beleza e força. Ele adentrou puxando uma carreira de crianças e adolescentes, quase pré-adolescentes, impúberes, como se dizia, né? Meninas antes de se tornarem mocinhas, na pré-adolescência, bebês de colo, e esse homem ralhava com as meninas porque os bebês choravam e dizia: coloquem-os no colo, peguem-os no colo e venham, não se detenham. E batia com elas com a espada. E eles adentraram uma construção imensa, enegrecida e assustadora. E ele, alheio ao pavor que via estampado naquela carreira de 12 crianças, foi adentrando a este templo pétreo. E, de repente, chega numa imensa sala, uma sala negra, onde há uma imensa estátua que tem seu ventre aberto, púmbleo e incandescente. Era a estátua do deus Baal, o deus que sacrificava humanos, o deus do ventre incandescente. E, de repente, o homem bate com a sua espada num símbolo de cobre e adentra a grande sala uma altiva mulher, belíssima, morena, cabelos negros brilhantes, a fronte adornada com um diadema de puras gemas do mais vermelho rubi. O colo branco, extremamente alvo, também adornado com gemas preciosíssimas e imensas do mais lindo e raro rubi. Era a sacerdotisa, que lhe agradece com um aceno orgulhoso de cabeça, ao mesmo tempo que admira o corpo hercúleo e másculo do soldado. Trocam olhares gulosos, olhares desejosos, mas ao mesmo tempo temem. Porque somente naqueles momentos em que o soldado pode adentrar ao templo para cuidar da agenda de sacrifícios do Deus sanguinário, é que a sacerdotisa pode ver os seus soldados, seu soldado. Eles já se amam e se desejam loucamente. E como esses encontros são espaçados, o desejo e a vontade de se ver cada vez aumenta mais. Mas eles correm perigo. Então, o que fazem depois dos sacrifícios? Eles se encontram por trás da estátua do Deus sanguinário e se deixam levar pelo amor lascivo e sedutor que nutrem um pelo outro. Certo dia tramam sua fuga. E nem o mais poderoso dos sacerdotes conseguiu pôr a mão nos dois. Eles se vão para bem longe. Não tiveram filhos, mas se amaram até a mais longeva idade. E pereceram, desencarnaram por velhice, no mesmo dia. Essas jovens e essas crianças, elas eram dadas em sacrifício ao deus Baal, assim lhe garantindo à aldeia uma colheita farta, saúde e prosperidade. As reencarnações para os dois se sucederam.
E culminou nesta encarnação em que José e sua mãe se encontram. Ele, o filho disforme, ela, a sacerdotisa de outrora. José se perguntava quem era aquele homem que lhe falava com voz tão mansa e serena nos seus sonhos. Quem era ele? Os dias se transcorreram depois desse sonho intrigante, e José, mesmo com a sua fala muito prejudicada, tentou dizer para sua mãe o que tinha se passado no sonho, que tinha explicado a ele a razão que ele achou muito justa dele hoje por ser portador de tantas enfermidades. Transcorrido 12 dias, José, a revelia de sua mãe, que ele nem contou para ela, e antes que todo mundo da aldeia se pusesse a caminho, foi se arrastando pela estrada com seu sapato de pano ao encontro de Jesus, que culminou com ele jogado aos pés de Jesus. E quando José, que foi jogado pela multidão aos pés de Jesus, levanta o rosto, ele reconhece no mestre o olhar e o homem de seus sonhos. Jesus tinha ido a José e havia pedido com tanta intensidade uma explicação para a sua situação que Jesus lhe foi ter em sonhos. E eis que Jesus se encontra com ele. Jesus docemente ampara o jovem nos seus braços, porque José quis lhe beijar as fímbrias da túnica. Ele levanta José e pergunta para ele assim, com um olhar algo distante, ele diz assim: queres a troca? Eu bem o sei. Antes, porém, eu apreciaria saber de você uma coisa. Tu estás consciente da responsabilidade que envolve essa tua escolha? Pois haverá momentos em que a porta larga da deserção e do retorno a transatas experiências te acenará com tal veemência que precisarás de muita força de vontade para tu perseverares no caminho estreito que vou te traçar. Quando isso ocorrer, José, lembra-te de mim com especial empenho e certamente tu receberás amparo. Não te julgues em momento algum isento da possibilidade de erro, mas nunca deixes de levantar e prosseguir, fazendo das tuas quedas o estímulo para novas tentativas, proporcionando a ti a oportunidade de novas experiências e aprendizagens. Tu me entendes? As mãos de Jesus, me permitam, envoltas em safirina luz, se elevam aos céus e se impõem sobre a cabeça do deslumbrado jovem. Uma estranha, quente e indescritível sensação o invade, como se seu corpo houvesse adquirido imponderabilidade. Mergulhado num oceano de luz e bem-estar, flutuante em fluido leve e altamente perfumado. Os membros enrijecidos e vergados distenderam-se, adquirindo aspecto normal. Ele movia-os, temerosa e instintivamente, ao testá-los. Depois,
As deformidades foram-se, e as suas cordas vocais obedeceram ao seu maravilhado comando, liberando sua voz clara e sonora. Atônito, José compreendeu que finalmente seu corpo obedecia aos comandos de sua mente, exteriorizando as ações com a normalidade que ele sempre sonhou. Estava curado. E ele pergunta para Jesus: Mestre, posso ser curado? Eu que tanto fiz contra tantas criaturas? E Jesus lhe responde com um sorriso: José, tu trabalharás em prol dos que sofrem. Ensinar-lhes a resignação e a paciência. Lhe contar-lhe-ás o acontecido contigo, testemunhando a minha verdade, a verdade de meu Pai. Voltarás ao teu lar, abandonarás a aldeia que te rejeitou, levando a mãe que sempre soube te amar, o filho que tu foste, acima das convenções e preconceitos. Seguirás teu caminho sem temor, pois não caminharás só. Trabalho honesto e boa vontade para com os que cruzarem o teu caminho farão o restante. Confia, tuas ações serão iluminadas e tua messe reconhecida aos olhos de Deus, qualificando-te como servo bom e fiel. Tu lavrarás a difícil seara das almas humanas, recolhendo em teu benefício os frutos da redenção e do esclarecimento. José, o réprobo do passado, o discípulo cruel do cruel Baal, foi alçado por Jesus a discípulo, para lavrar outros corações. E assim, naquele mesmo dia, José quis voltar. Mas Jesus não o permitiu. Falou: fica-te comigo, enquanto eu aqui permanecer. E assim foi feito. Enquanto Jesus ficou naquela praia, naquela localidade do lago, José permaneceu junto de Jesus. Bebia ali todas as lições durante o dia, ajudava no que podia, já pleno de suas forças e de sua fala. A sua mente sempre foi lúcida. Ele separava com a força física as filas, os milagres iam acontecendo, e de noite, de noite, como ele se regozijava. Jesus, depois que conversava com os discípulos, saía de onde estava e se sentava junto a José, que por hábito ainda se mantinha distante. Hábito aquele que ele adquiriu quando era rechaçado. Jesus se sentava do lado de José e colocava a cabeça de José em seu colo e falava, e falava, e falava. E José chorava e bebia das lições. Quando aproximou-se o dia de Jesus ir embora, e chegado o dia, Jesus chega para José e falou: vai-te, põe-te a caminho, porque eu também me irei. Chegou minha hora e a tua do teu testemunho. E muito feliz, olha só, gente, que privilégio. João, o evangelista, tirou as sandálias de seus pés e deu para José o seu primeiro calçado. Ele ficou tão feliz e emocionado, porque até então, o único calçado que José vergava, a guisa de sapato, era um bolo de pano que sua mãe fazia, ele enrolava os pés de forma, porque outro calçado não lhe cabia, não lhe servia nos pés tortos. E agora, saudável,
João, o evangelista, lhe tira as sandálias dos pés e calça em José e diz: vai, irmão, um dia nos reencontraremos. E José se pôs ao caminho e foi. Mas foi sem pressa, porque quando ele foi com muita pressa e muitas vezes ele se arrastou pelo caminho. Algo que eu não contei é que os minutos, os momentos finais, os quilômetros finais de sua ida até Jesus foi feita nos braços de um homem robusto que se compadeceu com ele na estrada, se arrastando, e o levou. Dizendo para ele que não era doente, não era aleijado, mas que já tinha ouvido Jesus antes e seu coração ansiava por beber mais do Mestre. Essa figura, depois José ficou sabendo que era Simão Cirineu. E aí, José se demorou dias para chegar na sua aldeia. Recolhia aqui e ali uma beleza que tinha passado despercebido, uma flor, um fruto, pescava, se alimentava, guardava no embornal que havia ganhado de Tiago. As escrituras, alguns escritos já feitos, e porque Tiago já escrevia alguma coisa. E o que ele podia recolher, pequenas pedras brilhantes para levar de presente para sua mãe. Chegando na aldeia, entrou na casa silenciosa e encontra a sua mãe. Depois de chamá-la e não ouvi-la, ele encontra a sua mãe, deitada, esquelética. Parecia que ela não comia há dias. E era verdade. Ele chamou mãe, como ela estava muito debilitada, ela pensou que fosse um cliente e mandou embora. Vá-te embora, porque não preciso mais me prostituir, porque o filho bem amado se foi de mim, provavelmente por tua crueldade. Ela não o reconheceu. E ele pega a mãezinha esquálida no colo e diz: sou eu, mãe. Ela se agarra em seu pescoço, porque ele reconhece a voz, e chora. Ele lhe prepara um alimento que ele havia trazido de caça e conta para a mãe todo o seu projeto. A mãe não entende muito bem, mas diz para ele: seja feita a vontade de Deus. Vamos, meu filho. E naquela madrugada mesmo, eles se põem a caminhar. Caminham. Ele pesca, ele caça, e eles vão se alimentando. Certa vez, às portas de uma grande e muito adornada cidade, eles, como eram muito tímidos, resolvem entrar pelas laterais dessa cidade. Já era noite, já havia caído a noite. E de longe, José avista um homem ricamente vestido sendo assaltado por um bando de 10 malfeitores. E percebe que este homem vai morrer pela espada dos malfeitores, porque eram muitos. E embora o homem fosse grande e forte, não daria conta. José deixa a mãe no cantinho e obedece à voz que vem de dentro do seu coração e diz: vai e ajuda. Ele chega e ajuda o homem. Os bandidos lhe levam a bolsa, mas praguejando, porque queriam também, por inveja, tirar a vida do rico mercador. Rico mercador que ele ficou sabendo que era depois. O homem, profundamente tocado com a solicitude de José, que se arriscou para defendê-lo, pois que as pessoas ouviram à volta ele gritar e todos olhavam pelas frestas das janelas toscas, mas ninguém havia ido ajudá-lo. E José se submeteu ao perigo na noite e ajudou o homem. Agradecido, ele lhe oferece dinheiro e José prontamente recusa. E ele não aceita um não como resposta e diz: então, vamos à minha casa. Pelo menos cearão comigo. Sou rico e tenho posses. Preciso lhe agradecer por ter me permitido nascer de novo. José aceita. E lá vai a mãe e José na casa de um homem. Eles pensaram que fosse um mercador rico, mas não tinham noção da riqueza do homem,
que não morava numa casa. Morava um pouco distante dali, num imenso palácio. Tímidos, sem estar acostumado a isso, se retraem. E o homem diz a José: sou portador de muita riqueza e muitas propriedades. E José fala do seu propósito de ter uma casinha para acolher os desvalidos. O homem ri de José, lhe acha prosaico, lhe acha ignorante. Ele ali lhe oferecendo uma fortuna, porque havia lhe salvo a vida. E José fala que só queria um pedacinho de chão com uma casinha pequena para recolher os desvalidos junto com sua mãe. E ele diz: pernoitem aqui. Amanhã sairemos para ver os meus domínios e você escolherá com o seu coração a casa que quer. Eles aceitam. Passam a noite no palacete do rico mercador e no dia seguinte, bem cedinho, numa galé luxuosa, eles se põem a passar pelas propriedades, pelos palácios, pelas casas, muitas que ele possuía. Olha que interessante. Numa estradinha da propriedade do rico mercador, André vê uma curva, José vê numa curva e algumas árvores, o seu coração palpita. E ali, na estrada empoeirada, no meio de uma ravina florida, José fala: é aqui que eu quero a minha casinha. O homem diz assim: mas aqui é o pior lugar. Eu ainda tenho um palacete de 20 quartos para te mostrar. Ele falou: não, é aqui que eu quero. Aí o homem falou: então lhe construirei o palacete. Ele: não, constrói assim. E rabisca no chão a casinha que ele vê na sua mente. Um imenso salão de comer, vários quartinhos e um belo jardim. O rico mercador ri e acede à vontade de José e constrói essa casinha que ele não entendia por que tantos quartos e por que tão imensa sala de refeições e por que tantas e tantas mesas. Quando José e sua mãe se mudam finalmente para a casinha pronta, olha que lindo! A natureza coube a ela ornar com a sua beleza a casinha de pedra branca de José. Como que, milagrosamente, sementes das mais lindas parreiras e das mais lindas, olorosas e floridas trepadeiras começam a brotar em torno da casa. E, como que por milagre, a casa de José se torna a pousada do mestre. Não dá 6 meses e a primeira criaturinha bate na porta, abandonada, leprosa, uma criança. E depois dela veio outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Raros eram aqueles que não batiam na pousada do mestre, que não tinham aleijões, que não fossem excluídos, que não fossem abandonados, que não estivessem à margem da sociedade. Raros. E na casa, na pousada do mestre, eram oferecidos 2 alimentos. O do corpo, o remédio para o corpo e o alimento para o espírito. Esses raros que passavam por lá e que não ficavam, porque a maior parte deles se tornou trabalhador da casa, cresceu e se tornou um colaborador de José. Na pousada do mestre havia uma grande plantação, um imenso pomar, um grande rebanho de cabras e ovelhas. Havia a produção do queijo, que era vendido a preços módicos na redondeza e que o grande mercador acabou negociando para ajudar a José a manter aquela grande casa. Essa casa
ela foi aumentando ao longo do tempo. E ao contrário das construções que vão nascendo de outra construção, ela era belíssima, porque sem José plantar, assim que as construções ficavam prontas, as trepadeiras de flor vinham e tomavam conta. Haviam muitos passarinhos, e todas as tardes, ao cair da noite, com o sol ainda se pondo no céu, José se juntava com aqueles que já haviam chegado e falava de tudo que Jesus havia lhe ensinado. A mãe de José se especializou no pão que era plantado, feito do trigo que eles plantavam lá. Ninguém lá comprava nada fora. Tudo era produzido. O ofício do padeiro, do carpinteiro, do agricultor, do que cultiva as abelhas para dar o mel, que fazia o queijo, que fazia a ordenha, todos tinham profissão. E quando alguns se iam, todos tinham profissão. A pousada do mestre não dava só o peixe, ela ensinava a todos a pescarem. E dali, daquela pousada, saíram outros tantos discípulos de Jesus a semear seus ensinamentos. E assim, a pousada do mestre foi crescendo. No dia a dia, nos campos, a rotina da casa, os pequenos detalhes da vida comum, tudo se transformava no motivo de conversação entre aquelas pessoas e, às vezes, até em monólogo, conforme a gravidade dos casos. A tônica da pousada era fé, esperança e paciência. Tudo passa na voragem do tempo, mas o homem detém nas suas mãos a construção do amanhã a partir do outro. Na sala grande, aguardavam-no para o evangelho e à mesa, a sua esposa e seus filhos o esperavam. E a mãe sempre lhe pedia: filho, conta-nos de novo de Jesus. E as palavras saíam facilmente. Tenha certeza de que amanhã será um novo dia de trabalho para a subsistência de muitos e pela retirada da venda dos olhos ainda fechados para a verdade. Não estamos sós. Olhando para a família e pelos inúmeros abrigados, a permuta feita há anos pareceu-lhe muito vantajosa. Ele substituiu amor pelo sofrimento de outrora. O trabalho substituiu a inércia dos seus aleijões, a renúncia às ilusões que impediam o crescimento do ser e o enfrentamento das suas próprias imperfeições. A figura inesquecível de Jesus e a mesma emoção do passado permanecem até hoje em José. E ele dizia: Senhor, favorecestes o vosso humilde servo, acreditando-me capaz de vos auxiliar na tua redentora missão. Retiraste-me das amarguras e das amarras do corpo físico disforme, me oferecendo a proposição sublime: trabalho e amor aos meus semelhantes. Nas horas difíceis, jamais me abandonou e cumpriu cada palavra que me disseste. Obrigada, Senhor. Agora, eu vou colocar para vocês verem aqui no pequeno PowerPoint que eu fiz agora de tarde, o depoimento desse espírito que ele dá no final da narrativa. Me ajuda, Cláudio? Só um instantinho, tá? Aqui é a palestra. Volta, vai aqui na frente. Palestra. Só um instantinho, gente. Já estou colocando aqui a história de José. Deixa eu tentar abrir no site.
Só um instantinho. Não, não precisa. Vai aqui direto. Aqui, Cláudio, aqui. Você não está me escutando, né? Vai aqui para você chegar no site. Aí. Estão vendo? Estão vendo? Sim, Marisa, entrou. Depoimento. Os séculos se passaram e ainda posso sentir o perfume das flores que engananavam a pousada do Mestre. Ah, Senhor, certamente cantavam a vossa glória, oferecendo-vos cores e aromas em humilde louvor. Que saudade! Aqueles dias perdidos no tempo ainda apresentam tamanha nitidez que sons e odores persistem. Posso senti-los. Foram anos de muito trabalho e amor, repleto de realizações, e sua recordação enche-me de alegria. Que buscavam aquelas pessoas ao adentrarem a imensa casa consagrada ao Mestre amado? Alimento? Pouso? Certamente. Mas também algo muito maior. Solicitação premente do espírito pronto para as revelações, ansioso por mudanças. Raramente surge alguém destituído de problemas físicos ou mentais, mero viajante a solicitar guarita. Esses partiam, levando as palavras de Jesus, na maioria das vezes, sem sensibilizarem-se com as profundas verdades nelas contidas. Mas os outros careciam urgentemente do mesmo que me enviara o Rabi. Grande número deles integrou-se à pousada, somente nos abandonando quando a morte veio visitá-los, tornando-se irmãos muito queridos, agregados à família consanguínea. Após conhecer o Mestre, cedo eu percebi que saber a realidade de nossos espíritos como seres atemporais e eternos, em constante processo evolutivo, faculta-nos a tranquilidade e a resignação necessárias ao crescimento interior e à superação dos obstáculos que nós mesmos colocamos em nossos caminhos, através de nossos erros e de nossas culpas. O que mais fez Jesus se não retirar vendas de enceguecidos olhos? Suas curas eram acompanhadas do esclarecimento salutar, no sentido de alertar sobre incidências no erro, instando a criatura ao autoconhecimento imprescindível às mudanças. E as noites com Jesus. Quando a multidão dispersava, ele aproveitava para nos contar com surpreendente clareza e propriedade as verdades que desconhecíamos, desvelando um novo mundo às nossas extasiadas consciências. Pão para o corpo, alimento da carne, pão para o espírito, Jesus. Assim funcionava a pousada do Mestre nos idos tempos da Palestina. Cenário de amor e evolução. O passado, atendendo às doces considerações do Mestre, deixei de conceder-lhe excessiva importância. A partir do momento em que somente me serviu como uma racional explicação para as dores do presente. Havia muito a fazer na seara do Mestre, e a permuta sempre me pareceu mais do que justa. Havia tempo para remorsos improdutivos? Não havia. Aprendi que somos criados para a felicidade e, contudo, costumamos buscá-la em coisas vãs, mergulhados em ilusão. Houvesse o Mestre deixado-me aleijado, a tarefa poderia ser mais difícil, mas ainda assim a transformação não deixaria de operar-se em meu interior, ensejando a planificação do ser, pois, independente de exterioridades, curado, tornei-me mais apto para o trabalho, principalmente no desempenho físico, e as pessoas já não me fugiam ao convívio. Mas será que, iluminado pelas verdades do Pai, essa luz não se irradiaria, atraindo e pacificando, mesmo estando eu
aleijado e disforme? Eu tenho certeza que sim. A quem me dirijo? A todos, em especial àqueles portadores de deficiências físicas. Acreditai-me, acima das restrições corporais, paira o espírito, sedento de conhecimento, ansioso por alçar voo nas asas da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sofremos, falta-nos fé para superar nossas dificuldades e fé somente se encontra seguros alicerces na verdade inquestionável em qualquer tempo. Buscai-a, ao invés de lamentar o seu arcabouço físico transitório, receptáculo do imortal espírito. Cuidai do espírito primeiramente, e todas as outras coisas virão por acréscimo, inclusive a saúde física. Mas não vos inquieteis, pois a tarefa é longa e contínua. Uma encarnação não basta para aprendermos o muito que não sabemos e colocarmos em ordem a contabilidade divina, exigindo retornos à carne e à terra, bendita escola, onde cursaremos todos os graus, até não mais nos candidatarmos à vaga de viajante discípulo. Ainda assim, muitos de vós retornareis, ligados a profundos elos, propondo-vos a missões de amor junto a afetos e desafetos do passado. Isso foi extraído desse livro, José que contou, do livro Arte de Recomeçar, Histórias da Imortalidade na Visão de Jesus, pelo espírito Leon Tolstói e pela psicografia da Cirineia Maffei. Gente, eu tenho percebido, de alguns dias para cá, essa necessidade de falar de reencarnação, porque pressinto que muitos vão reencarnar, não sei se perto de nós, aqui ou acolá, onde nós andarmos, mas muitos sentem medo de voltar. Nós mesmos, quando estávamos falando e brincando sobre vamos voltar a Bangladesh, duvido que não tenha tido um medinho lá no fundo da barriga, uma borboleta que voou na barriga e fez cócegas, porque a gente teme voltar. Voltar é difícil. Mas voltar é se reajustar com a contabilidade divina, é ser réprobo, é ser endividado, mas saber que se a gente quiser se prestar ao divino caminho, nós não seremos desamparados. Em momento nenhum, não estamos sós. Então, ao falar de reencarnação, viemos falar da coragem do José de se olhar, da coragem do José de se permitir. E todos os dias a gente tem que pedir coragem para levar nossos compromissos até o final. E esses que estão para voltar e sentem medo, a gente está dizendo aqui, tenham coragem, voltem, sejam bem-vindos, venham. Por onde vocês vierem, venham. Se o convite está sendo feito, venham. Venham, porque o banquete de depois que passa a tempestade é só luz. Essa é a história do José, gente. É a história das nossas vidas. É a história das nossas ainda inúmeras existências. Que Deus nos abençoe, abençoe todos os irmãos que estiveram aqui presentes escutando dessa história. Boa tarde para vocês, estou aberta a comentários. Essa é a história. Obrigada, Marisa. Foi muito lindo. Obrigada, mãe. Demais. Alguém tem alguma coisa para falar? Fizeram silêncio. Vocês me deixam doidas com esse silêncio. É que tá todo mundo ainda viajando na história do José. A gente não voltou ainda. Voltem! A Palestina de ontem já acabou.